na mesa também, então deixa ele de lado. Eu queria trazer um outro ponto aqui muito importante, que é a questão nuclear. Eu recebi muitas perguntas sobre isso. As perguntas são, existe a chance de uma terceira guerra mundial? Existe a chance de nós termos uma guerra nuclear? E eu tenho que trazer o Taleb, o Nassim Taleb. Ele escreveu um livro interessantíssimo que chama o Black Swan, ou o Cisne Negro em português. Quem não leu, leia. Ele não tem só esse livro, ele tem vários outros. Skin in the Game, Antifrágil. Os livros dele são muito bons. E o Black Swan é um evento inesperado, com uma baixíssima probabilidade de acontecer, porém com um impacto gigantesco. Eu sugiro aqui o pessoal assistir, tem uma aula minha, no começo do canal eu fiz uma aula sobre risco, sobre o que é risco. Assistam, vocês vão gostar, eu explico um pouco dessa questão do risco. Mas voltando, então o que é o Black Swan, o Cisne Negro? É um evento que tem uma baixa probabilidade. E se ele acontecer, ele é catastrófico no impacto das coisas. Por que isso o que isso tem a ver com uma guerra nuclear? A probabilidade de acontecer uma guerra nuclear, ela é mínima, mas ela não é zero. E quando algo não é zero, pode acontecer. E aí, gente, é importante que vocês tenham isso em mente. Eu falei durante muito tempo, inclusive a minha live no Inteligência, meu podcast, não foi uma live, foi um podcast no Inteligência. Antes de iniciar o conflito, muitas das coisas que estão acontecendo, eu disse que iam acontecer. Por que eu estou trazendo isso para vocês? Para explicar que a probabilidade é baixa, mas ela existe. Existe a probabilidade de nós termos uma guerra nuclear. Muito pequena, mas ela está aí. E eu estou explicando isso para vocês entenderem amanhã depois, nossa, mas isso era impossível de acontecer. Não, isso não é impossível. É pouco provável, mas pode acontecer. Eu prometi para vocês aí no Stories, no Insta, falei um pouco que eu ia gravar um vídeo só sobre isso. Eu vou dar uma pequena e breve explicação sobre esse elemento, sobre essa história. Como que isso pode acontecer? Por exemplo, o seguinte, uma das coisas que a gente tem que prestar atenção aqui é como que você usa uma arma nuclear. E como que o Ocidente, ou como que a Rússia pensa em usar uma arma nuclear? A gente tem que olhar para a doutrina nuclear russa. Nos últimos anos, nos últimos 10 anos, a doutrina militar nuclear russa mudou. Antigamente, os russos tinham a seguinte lógica: nós só vamos usar uma arma atômica se a nossa sobrevivência estiver em jogo e se formos confrontados com uma força nuclear. Força nuclear e não uma força, convencional. E essa é uma diferença entre uma força nuclear e uma força convencional. O que é uma força convencional? Soldados, mísseis, tanques, tal. O que é uma força nuclear? O uso de armas atômicas. Os russos sempre tiveram como doutrina: eu só uso uma bomba atômica se eu for ameaçado com outra bomba atômica e se a minha existência estiver em jogo. Essa era a doutrina nuclear deles. O que aconteceu? A doutrina mudou nos últimos anos. Por quê? Uma série de episódios e situações. Guerra na Chechênia, ex-Iugoslávia, intervenções do Ocidente. Os russos olharam e falaram assim: isso está problemático. A gente tem uma força convencional inferior à OTAN. Se a OTAN vier travar uma guerra com a gente em termos convencionais, aí a coisa vai ficar muito ruim. Então, o que a gente entende disso? Os russos mudaram a sua estratégia nuclear e adotaram a seguinte estratégia: se eu me sentir ameaçado por forças convencionais,
eu cogito o uso de armas nucleares. Essa é a doutrina nuclear russa, gente. Pra vocês entenderem o que eu estou falando, porque espero que isso não aconteça, mas se isso vier a acontecer, como? Da onde que isso aconteceu? Estou aqui, estou explicando para vocês. Estou explicando para vocês o que está em jogo. E aí, os russos falaram o seguinte: numa situação como essa, eu usaria uma arma tática. Uma arma tática. Existe uma diferença entre armas nucleares táticas e estratégicas. A arma nuclear tática é uma arma menor, de curto alcance, com uma potência menor, para ser usada onde? Dentro do campo de batalha. Não é uma arma que vai atravessar com um míssil balístico intercontinental e explodir, destruir o outro país inteiro. É simplesmente uma arma menor. E aí, essa arma menor pode ser usada. Inclusive, os russos têm 2.000 dessas armas, os Estados Unidos só tem 200. Então, essa é uma situação onde a gente pode cogitar, pode imaginar o que está em jogo. Eu estou trazendo isso para vocês estarem atentos, alertas e pensando, enfim, né, nas possibilidades. Não é um cenário fácil, é destrutivo, é catastrófico. Qual seria a resposta do Ocidente nesse caso? Essa estratégia russa chama escalar para desescalar. Escalar para desescalar, ou seja, eu escalo, causo um terror, um pânico, e aí depois todo mundo recua, desescala e a gente encerra o conflito onde ele está. Essa é a lógica russa, essa lógica está colocada na mesa. Eu não acho que a gente pode deixar isso de lado, a gente tem que ficar atento. Ontem nós assistimos um ataque, um bombardeio que atingiu a maior usina nuclear da Ucrânia, que é a maior usina nuclear da Europa. Pegou fogo, felizmente não aconteceu nada, mas isso mostra que os russos estão na ofensiva. E quanto mais o Putin se sentir talvez perdendo, não é impossível de cogitar o uso de uma violência, de uma agressividade ainda maior.